O problema não é europeu, isso é as coisas que a Europa supostamente fez, se é que fez, assim, algo que prejudica o Brasil ou prejudicou o Brasil, fez há 300 anos, 400 anos atrás. Então, assim, os nossos problemas atuais são muito nossos. Foram produzidos por nós, foram produzidas nos últimos 100 anos, se muito, né? Então, assim, os problemas que o Brasil tem hoje são problemas que nós mesmos criamos, né? Por quê? Porque, primeiro, a gente vive comandado, conduzido por uma elite política que é voraz. Olha aí, é disso que nós estamos falando, né? Então, quer dizer, qual é o total lá? Ô, Drax, volta a notícia lá para cima. 14 bi. 14 bilhões de emendas, certo? Então, quer dizer, num país em que as pessoas estão passando fome, em que tem a quantidade de gente na rua é absolutamente assustadora, num país em que metade da sociedade não tem saneamento básico, então você tem um político que é um presidente que, para garantir a sua permanência no poder, ele despende de 14 bilhões do nosso dinheiro. É o que é mais curioso, né? Do nosso dinheiro, do dinheiro que é do povo brasileiro. Ele despende disso para manter a máquina do poder funcionando. Então, quer dizer, o brasileiro ele existe para servir a sua classe política, o que é o absurdo dos absurdos. Mas você quer ver o absurdo dos absurdos, que é o triplamente absurdo? É que, mesmo diante de todo esse cenário, a gente ainda encontra uma parcela muito grande da sociedade brasileira que defende isso. Que deve ter gente, se você entrar nessa notícia nas redes sociais, sobretudo no X lá e tal, você vai encontrar um monte de comentário de gente defendendo isso. Exatamente. Do mesmo modo que tinha um sujeito aí defendendo o Bolsonaro agora há pouco. Então, quer dizer, o problema do Brasil somos nós. A gente vota mal, a gente não consegue construir lideranças políticas capazes de mudar esse cenário. A gente sabe que o Brasil do jantar do Sarney, de aniversário do Sarney, que aconteceu aí, que o Renan até reagiu esses dias aí, né? Esse é o Brasil que deu certo. Enquanto a gente está aqui, a gente vive, trabalha, se esfola para sustentar a classe política. Gente, isso é, assim, é a coisa mais absurda que pode acontecer numa sociedade, num país. Então, mudar isso, cara, assim, é a tarefa da vida de todo mundo que uma hora acorda, né? Caramba, é assim mesmo. 14 bilhões? Não, pior do que isso, Paulo, só complementando o que você falou, veja quanto foi destinado de emendas no ano passado aqui, no final da notícia que aparece aqui. Mesmo com o veto de Lula... no ano passado. No ano passado, desculpa. No ano passado, o Congresso Nacional aprovou orçamento no valor recorde de 53 bilhões para todas as modalidades de emendas parlamentares. E assim, Assim, só vou colocar na tela aqui, ó. Isso são os orçamentos dos ministérios no mesmo período, 2024. Tirando 53 bilhões, dá quase, ele só ganha do trabalho, emprego, defesa, educação, saúde, desenvolvimento e da previdência. Uhum. 53 São áreas absolutamente bilhões, gigantescas e estratégicas. O resto é tudo abaixo. Tudo abaixo. Tudo abaixo de 53 aqui, ó. Tudo abaixo. Então, cara, então... como que governa? Entendeu? Então, assim, é isso. Agora, como é que muda isso? Não é? O seu Zé, a Dona Maria, quem é que... entrou mais um clube, hein? Obrigado aí. Bem difícil. Como muda isso, gente? Eu tenho Como muda teorias isso? sobre isso, mas é difícil. Qual é? Fala aí, vamos lá. Você quer que eu detalhe o Não, plano? assim, diz aí. Como é que a gente muda isso? Eu assim, a minha única saída é a educação. Não apelando para uma ditadura, porque Soluções eu sempre extremas, falo isso aí, porque essa possibilidade ela sempre está aí. No Brasil, sobretudo. Né? Nós temos uma população que não é afeita à democracia, que não enxerga essa democracia como algo funcional, porque ela não é funcional, e que está plenamente disposta a endossar um golpe de Estado se alguém resolva moralizar a política.
Se surgisse uma figura de moralização da política, moralização brutal da política, essa figura seria apoiada pela população. Bom, o Bolsonaro foi isso já, né? Isso. É E que ele não ele é- fez. Eu acho que se fosse outra figura que tivesse feito e dado o resultado que as pessoas esperam, ela seria apoiada, aclamada. Mas o Bolsonaro não foi o Aclamado. cara que abriu esse portão pro Congresso ao Não, ter que ceder tantas eu- coisas? não, sim, lógico, foi. Na prática foi. Ele cedeu um monte de coisa. Mas o que eu tô dizendo é que existe uma energia social genuína de uma parte grande da população que tá aí para ser depositada numa aventura autoritária de fato. Então, tirando isso, que é uma coisa que pode vir a acontecer no Brasil, pode vir sim a acontecer no Brasil, não é a possibilidade muito remota, tão remota assim não, é só uma hipótese razoável. Tirando essa, eu acho que o jeito de fazer, de tentar modificar, é você ter uma representação parlamentar grande, nossa, e grande eu falo assim, coisa de 40 a 50 deputados e acima de 10 senadores, para começo de conversa, que tenha como uma das tarefas, algumas tarefas, uma delas é ocupar espaços mesmo em toda a estrutura da administração pública. Toda hora eu falo isso, eu acho que isso tem que ser feito. Mesmo tem que ser feito com muita intensidade. Então, as pessoas que estão ali, elas têm que ir sendo retiradas, E aí, quando eu falo ocupar, o único jeito de ocupar é fazendo muitos acordos e dentro da tática política. Ou seja, eu assumi a prefeitura aqui, eu quero essa estatal, eu não sei o quê, eu quero isso aqui, eu quero a presidência tal coisa, eu quero esses... É deste jeito aí. Porque esse é o único jeito que os caras sabem se movimentar. Então, fazendo isso, a primeira coisa. Aí, daí, com essa força política, lançar o debate na sociedade sobre tudo isso e ficar repisando esse debate muitas vezes. Um instrumento também que eu acho fundamental é que nós tenhamos uma outra edição da Lava Jato. Algum tipo de operação semelhante ao que foi a Lava Jato que atue no Brasil de maneira muito agressiva. O que significa tentar alterar a composição do STF, o que significa ter que assumir o governo federal para você ir mudando os ministros do STF. Esse é o jeito que dá, cara. Bom, qual é a expectativa? Nós estamos muito distantes disso, muito distantes. A gente tem um deputado federal, que é o Kim. Para a gente chegar a isso aí, nós temos que montar o partido, aí do partido ir para as eleições de 2026 e eleger alguns deputados, e se esforçar para passar a cláusula de barreira para não perder a relevância dos deputados, e se esforçar para ter majoritários, e ter majoritários de prefeitura que vão se orientar por trabalhos feitos no Instituto de Pesquisa que o MBL tem sobre políticas públicas. É uma tarefa assim, infindável, muito complexa, muito trabalhosa, que demanda escala. É o que eu vejo. Ou que surja nesse meio tempo, porque obviamente eu estou falando de algo muito paulatino, outro projeto político virtuoso que não seja o nosso. E que possa somar ao nosso, ou mesmo que possa ter uma divergência ideológica, mas que seja uma coisa boa. Como eu não estou vendo isso acontecer, então não estou nem botando a ficha nisso, porque eu não vi nada de novo na política brasileira. A única coisa, para dizer que não tem nada de novo, teve uma coisa nova, que não é nova, é uma coisa velha, né? É uma reedição velha de um trabalhismo que foi um fracasso eleitoral total, que chama-se Projeto Ciro Gomes. O Ciro, né? Que foi um fracasso, porque o Ciro, embora eu sempre achei isso, eu acho que ele é um patriota, eu acho que o Ciro é um patriota. Embora o Ciro tenha características que eu gosto, ele como político, ele é um péssimo político, é muito ruim fazendo política, de verdade. Ele não é hábil como político. Mas ele é muito inteligente, ele debate bem. Não é verdade, ele debate bem, ele fala bem, ele tem vários planos. Mas na hora que ele desce para fazer política, ele é um desastre. Ele tomou várias decisões equivocadas e foi assim, se complicando todo no processo dele. Praticamente destruiu a própria carreira. Então assim, isso morreu. Aí tem assim umas figuras tipo o Aldo Rebelo e tal, que agora tá sendo cotado, ou vai ser meu vice do Ricardo Nunes. Tipo, um negócio meio estranho, vai ser vice do Ricardo Nunes. Então, assim, eu não vejo, assim, eu olho pro Brasil e não enxergo. Porque fora isso que nós temos a esquerda
com o PT, que é um partido grande, e os partidos acessórios da esquerda, fazendo coisas que a esquerda faz. E assim, está muito claro a essa altura do campeonato que a esquerda não vai resolver os problemas do Brasil. O PT está governando pela 5ª vez.